Olá, senhores, paz do Senhor. Aqui Francisco Tourinho, autor desse livro aqui, que já acabou, né? A primeira edição. E agora tá chegando esse daqui, ó, em capa dura. A capa vai ser um pouquinho diferente dessa daqui, tá? Não vai ser exatamente essa aqui. Foi um protótipo que eu ganhei para poder ver se eu gostava ou não do material e tudo mais, já que tá saindo por outra gráfica. Mas eu queria falar com vocês hoje a respeito de um livro que saiu agora do Teodoro de Beza, né? Teodoro de Beza, ele que foi o sucessor de Calvino lá em Genebra. Então foi um grande homem de Deus, um homem que tinha uma erudição acima da média, né? Não é à toa que ele ficou sendo reitor lá na Academia de Genebra, né? E além disso, era um homem que dominava o grego. Ele estudou grego juntamente com o mesmo professor que foi professor de Calvino no grego. Ele também traduziu o Novo Testamento do grego para o português, né? Então um homem de uma erudição muito grande. E aí nesse livrinho, ele não é um livro grande, é um livro pequeno, ele é chamado Tesouro da Verdade do Evangelho. Mas ele teve vários nomes desde quando foi escrito até chegar na sua fase final. Ele é um livro que ele é de fácil entendimento. Ele é escrito em aforismos. O que é aforismo? São pequenas afirmações, né, em que ele estabelece proposições e depois de anunciar o seu aforismo é que ele coloca os versículos bíblicos abaixo, que são referentes às afirmações que ele fez naquele aforismo. Então são afirmações claras, que dá para entender muito bem a doutrina. Ele começa tratando a respeito da importância da doutrina da predestinação. Depois ele retira todos os mitos que se tem com relação à doutrina da predestinação. Ele mostra como se dá a doutrina da predestinação, já que ele foi o primeiro a criar uma tabela de predestinação supralapsariana, né? Mas não existiam tabelas da forma como ele fez, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui como é que é a tabela. Essa tabela, nós não temos ela em português, e esse livro foi traduzido agora recentemente por mim. Então olha só, a tabela, ela fica aqui. Ela parece estar pequena, mas eu quis colocar ela inteira em uma página só para facilitar a literatura. E os meus comentários, eu fiz alguns comentários também para facilitar o entendimento de quem está lendo, que estão aqui, são os comentários da tabela, e no próprio livro, em alguns pontos, não é o livro inteiro, né? Não é como se fosse uma Bíblia comentada, não. Alguns pontos eu fiz algumas observações a fim de clarificar melhor o significado. Em hora alguma eu me opus ao supralapsarianismo, refutei Beza ou coisa do tipo, não. Apenas clarifiquei, tentei explicar melhor o que Beza queria dizer. Além disso, além da questão da predestinação, nós vamos ter também um pequeno catecismo. Ele é pequenininho. Um pequeno catecismo, na verdade, o catecismo é grande, mas eu apenas peguei 4 perguntas do catecismo, que eram perguntas que são de pontos sensíveis da religião cristã, como Teodiceia, né? Principalmente a parte que ele trata sobre Teodiceia. E aqui nesse mesmo livro, nós temos também uma resposta aos caluniadores, e em especial a Sebastião Castello, né, sobre a acusação de que o calvinismo, a nossa doutrina, no caso a teologia reformada, nos levaria à consequência lógica de tornar Deus autor do pecado. Então Beza faz uma refutação magistral a Sebastião Castello a respeito dessa afirmação, e ele deixa bastante claro que a nossa doutrina nem sequer em consequências lógicas chega nem perto de tornar Deus autor do pecado, contra a acusação frequente
dos arminianos e de outras correntes molinistas que dizem que o calvinismo torna Deus autor do pecado. Então ele é um livro com 8 capítulos que, além da questão da predestinação, além da questão da eleição e reprovação e da ordem dos decretos, Beza também dedica um capítulo somente para mostrar como é a didática da doutrina da predestinação, ou seja, como nós vamos ensinar a doutrina da predestinação na igreja. Um detalhe, por exemplo, que Beza fala aqui nesse livro é que a doutrina da predestinação deve ser a última a ser ensinada na igreja. E às vezes a gente até vê o contrário, né? O que a gente muitas vezes nós vemos nas igrejas por aí é que a doutrina da predestinação acaba sendo a primeira a ser ensinada. Não, Beza diz que ela é a última a ser ensinada, porque ela é uma doutrina que, para ser aprendida, ela não precisa, não é somente uma questão intelectual, mas uma questão também de piedade, você entender a doutrina da predestinação. E aí ele fala também sobre as pessoas que são um pouco mais limitadas intelectualmente. Ele fala sobre o modo correto de ensinar a predestinação, que muitas vezes o modo errado de ensinar faz com que as pessoas se afastem da doutrina da predestinação. Então é um livro muito atual. Ele trata sobre os problemas modernos e responde a todas as perguntas que são feitas hoje, todas as objeções são feitas hoje. E apesar de ser um livro supralapsariano, não se enganem. O supralapsarianismo dessa época, da época de Beza, ele não afirmava muitas coisas que são faladas hoje aí, não. Não tem essa de Deus ser autor do pecado, do homem não ter nenhum tipo de liberdade, não ser uma causa real dos seus movimentos, das suas ações. Né? Tudo isso Beza vai explicar, tratando sobre a providência divina, sobre os decretos divinos, a liberdade humana. Tudo isso daqui é tratado por Beza de forma muito sucinta e clara. E é por isso que é importante a aquisição desse livro aqui, porque ele é um livro pequeno. Então, mesmo aquelas pessoas que não têm um costume de ler bastante, mas ela pode pegar um livro pequeno, vai poder devorar esse livro aqui com um pensamento bem claro e que é bem sucinto, ou seja, uma síntese que você pode absorver bem a doutrina. Né? E aí você ainda pode conferir os versículos bíblicos, né? Por exemplo, aqui, só para mostrar para vocês, aqui no final de cada capítulo, olha só, aí tem aqui as provas escriturísticas, com todos os versículos que são usados naqueles aforismos. Né? Então é primeiro capítulo, aí tem um aforismo 1, aforismo 2, aforismo 3 e por aí vai. Então, pessoal, indico, viu, essa literatura, né, porque foi eu que comentei e traduzi, que eu estou indicando, né, porque realmente é um material de primeira, né, a começar pelo próprio autor, né, já que não tinha nenhuma obra dele aqui em português, com exceção da biografia que ele fez de Calvino. Pessoal, então quem quiser adquirir esse material aqui, você pode estar entrando em contato comigo, né, pelo meu message, e eu vou deixar o link aí do meu WhatsApp e também do meu site, onde você pode estar adquirindo esse material, tá ok? Pessoal, um forte abraço, a paz do Senhor.